Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre frases e orações, sujeitos e predicados e preposições, tá bom? Vamos começar aqui. Então, aqui na página 159, nós temos aqui frases e orações. Bom, qual que é a diferença de uma frase para uma oração? Nós temos aqui, ó, primeira, estrelas em greve. Segunda, e a criançada brincava com os computadores. Na primeira, que é mais curtinha, vocês observam que nós não temos o verbo. Então, aqui nós temos uma frase. Na de baixo, que é um pouco mais comprida, nós temos a criançada brincava com os computadores. Brincava é o verbo. Então, nós temos uma oração, tá bom? Frase é todo enunciado que possui sentido, mas não tem verbo. Oração é a frase ou parte da frase que possui um verbo, ok? Então, aqui na número 1, vocês vão fazer o quê? Sublinhar somente as orações. Somente as frases que tenham verbos, ok? Vamos lá. E aqui está explicando o sujeito e o predicado. Então, olha só. Uma oração, ela pode ser dividida em dois termos básicos. O sujeito e o predicado. O sujeito, então nós temos essa frase, ó. Esse desenho é muito divertido. O sujeito é de quem eu estou falando. E o predicado é o que eu estou falando. Então, nessa frase, quem é muito para descobrir o sujeito, eu faço a pergunta. Quem é muito divertido? Esse desenho. Então, esse desenho é o sujeito da frase. É muito divertido. É muito divertido é o predicado. Então, tirando o sujeito, o que sobra da minha frase é o predicado, ok? Então, olha aqui, eu tenho sujeito, é o termo da oração que indica do que e de quem se fala. E predicado é o termo da oração que contém as informações sobre o sujeito, tá bom? Então, ó, aqui, dica, para encontrar o sujeito da oração, fazemos a pergunta ao verbo quem. Então, é o que ou o que, certo? Então, aqui, ó, vocês têm umas frases e vocês vão fazer a pergunta e pintar de verde o sujeito e de vermelho o predicado. Nessa aqui, vocês vão formar frases acrescentando. Por exemplo, na letra A, eu tenho sujeito, vai terminar com predicado. Na letra B, eu tenho predicado, vai colocar o sujeito. Na letra C, é a mesma coisa, tá bom? Aí vocês fazem a página 161, que está falando sobre o tem e o tem. Qual a diferença? O tem sem o acento é no singular e o tem com acento circunflexo eu uso no plural, ok? Depois, na página 165, nós temos as preposições. Então, o que é uma preposição? É a palavra que liga duas palavras estabelecendo uma relação entre elas. Então, nós temos aqui, ó, Mila foi para o Jardim Zoológico. Então, eu sei onde Mila foi para onde? Para o Jardim Zoológico. Então, o para tá ligando Mila foi e o Jardim Zoológico, tá bom? Então, aqui nós temos algumas preposições que são mais usadas na língua portuguesa. A, em, até, entre, até, por, após, para, com, perante, contra, sob, de, sobre, desde, sem. E aqui, as preposições que são ligadas a outras palavras. Por exemplo, o de com a, da, o de com o, do, de com este, deste. Aí nós temos todas as palavras aqui, tá bom? Na página 166, vocês vão completar aqui com uma preposição adequada. Na número 2, você vai completar usando estas preposições, aquelas que mais combinam e se adequam às frases. Por exemplo, entreguei sua carta, Fernando. Então, perante Fernando, a Fernando, sem Fernando, em Fernando, sobre Fernando, após Fernando, desde Fernando. Não, então o que encaixa é o a. Então, eu entreguei sua carta a Fernando. Aí já elimina o a e vai a próxima, entenderam? Na número 3, você vai escrever uma frase utilizando pelo menos duas preposições do quadro da página anterior. Então, você pode usar fazer uma frase usando qualquer duas dessas daqui, tá bom? Aí fica a seu critério.
Ok? Então, essas são as lições de hoje de língua portuguesa. Beijos e qualquer dúvida é só chamar a prof.